Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão especial. Convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssimo senhor deputado estadual, autor do requerimento que ensejou a presente sessão, deputado Rodrigo Minotto. Excelentíssimo senhor Dr. Lédio da Rosa, desembargador, nesse ato representando o excelentíssimo senhor Torres Marques, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador César Augusto Ruiz de Abreu. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. João dos Passos Martins Neto. Magnífico reitor em exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Rogério Cid Bastos. Senhor Júlio Cancelier de Olivo. Senhor deputado, no período do ano de 2007 a 2011 e de 2011 a 2015, e coordenador do documentário Em Nome da Inocência, deputado Jailson Lima. Senhora ministra de Estado do ano 2011 a do ano 2015, senhora Ideli Salvati, deputada estadual, senadora. Senhor ministro do Trabalho no período de 2013 a 2015 e presidente estadual do PDT, senhor Manuel Dias. Senhor membro do Comitê de Especialistas em Administração Pública das Nações Unidas, senhor Alexandre Navarro Garcia. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por solicitação do senhor deputado Rodrigo Minotto e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares desta Casa de Leis. Em homenagem ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Luiz Carlos Cancelier de Olivo, em memória. Nesse momento, teremos a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva.
própria natureza. És velas, forte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gritado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais carrega, Deus de sonhos lindos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, barão que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória do passado. Mas serves da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigada ao coral. Cumprimento em nome do maestro da regência, do maestro Reginaldo da Silva. Nesse momento, vamos fazer a exibição de um documentário. Olá, eu sou Luiz Carlos Canceler, candidato a reitor pelo movimento A UFSC Pode Mais, junto com a minha vice, a professora Lacoque. Nesse nosso primeiro contato, eu quero trazer a você um forte abraço e contar um pouco da minha história. Eu nasci em Tubarão e tenho 57 anos. Meu pai era operário e minha mãe costureira. Em 1977, eu ingressei no curso de Direito, aqui da UFSC, onde participei do movimento estudantil. Eu precisei me ausentar do curso e comecei a trabalhar como jornalista, enfrentando os tempos difíceis da ditadura militar. Tive orgulho em participar ativamente da campanha pela anistia, de apoiar as diretas já, a libertação dos presos políticos, a eleição de Tancredo Neves, a Assembleia Nacional Constituinte e o movimento Fora Collor. O tempo passou e em 1996 pude realizar o sonho de retornar a meus estudos para seguir a antiga vocação. Concluí o curso de Direito aqui na nossa universidade, fiz o mestrado e o doutorado. Hoje sou professor e diretor do Centro de Ciências Jurídicas. Também sou autor de livros e artigos especializados. E começamos a edição desta quinta-feira do Bom Dia Brasil falando da operação da Polícia Federal, operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília contra pessoas suspeitas de fraudes no ensino à distância. Mas é roubalheira para tudo que é lado, né? Os suspeitos, nesse caso aí, teriam movimentado 80 milhões de reais. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso. A Polícia Federal prendeu hoje cedo, em Florianópolis, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E já está no presídio masculino de Florianópolis o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Carlos Canceler de Olivo, o Cal está morto. Nas estatísticas oficiais, a morte de Cal será contada como suicídio. Mas ninguém se iluda. Mãos visíveis, não será necessário identificá-las prendendo alguém, constrangendo alguém, porque todos nós sabemos quem são. E mãos invisíveis, muitas mãos invisíveis, o empurraram das alturas. É um exílio, estou na cidade, eu moro a 3 metros da universidade. Eu saio de casa, estou dentro da universidade. Eu não posso entrar na casa em que eu convivo desde 1987.
Se eu pudesse resumir numa só palavra, eu diria que Cancellier era um homem bom, um homem de bom coração, um homem generoso, um homem que nunca fez mal a ninguém. Cal era uma pessoa cordata, pacifista, conciliadora. Eu tinha um apartamento modesto, morava ao lado da universidade, vivia mais dentro da universidade, no campus, do que no próprio apartamento da sua residência. Um homem que acreditava, às vezes, piamente, às vezes quase ingenuamente, na boa índole das outras pessoas. Um jeito humilde, atencioso, que cativava quem com ele convivia. O professor Cancellier fazia questão de atender todos de maneira igual, sem distinção. O Cal, um homem de bem, e ele foi injustiçado. Por isso, Santa Catarina assumiu o seu lado, por tudo que ele representou e pela injustiça cometida. Cancellier era uma alma cidadã e Cancellier era sal da terra. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa para nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Devemos lembrar que a tragédia de ontem não foi um acidente. Um desafeto político, uma denúncia deturpada, um processo arbitrário conduzido por uma delegada, possivelmente inconformada por ter sido afastada da Lava Jato. Uma decisão inconsequente da juíza da Primeira Vara Federal de Florianópolis mudou, do dia para a noite, a vida do reitor Luiz Carlos Cancellier. Depoimentos que o absolviam foram ignorados. Provas foram colhidas sem qualquer contraditório. Uma prisão duramente criticada por toda a comunidade jurídica catarinense. Uma decisão assinada no conforto de um gabinete que transformou a história da nossa universidade. O que houve foi um atentado, se não ao Estado Democrático de Direito, a um cidadão de bem, a um cidadão que não tinha antecedentes criminais, a um cidadão que não era réu e que morreu não sendo réu. Um cidadão acusado de obstrução de justiça, enquanto o assunto ainda não estava no âmbito da justiça. Então, sim, um atentado grave a um cidadão. Isso aí nós temos muito é o legado da ditadura também, que sobrou para nós. Essa história da inversão do ônus da prova. E o que mais impressiona, que não havendo assim fatos a imputar, né, foi como a notícia chegou, né, assim, de uma forma bombástica, e que ele não teria vida suficiente para ficar desmentindo o impacto que causou uma notícia dessa, uma notícia que não tinha base, né? Eu acordei, estava vendo o noticiário pela manhã e nós todos sabemos que esses tipos de investigação são sigilosas, e às 6h30 da manhã já estava estampado, né, a foto dele nos noticiários, inclusive filmagens externas da universidade com a Polícia Federal entrando na universidade. Nos causou uma estranheza muito grande, né, porque esse tipo de operação, sendo sigilosa, não poderia ter essas filmagens. Isso, inclusive, pode configurar crime de abuso de autoridade. Lembro que nem na época da ditadura o reitor foi preso, muito menos com essa forma de prisão. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia
o mais frágil deles, entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Toda a operação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça contra a Corrupção deve ser bem-vinda, em tese, mas a partir do momento que o Estado está na mão dessa gente, desse Ministério Público, com esse veso da Lava Jato, com o Judiciário intimidado, com a mídia em cima deles, e eles querendo aparecer nesse quadro, qualquer delegadinho, qualquer juizeco, qualquer promotorzinho do Ministério Público que tem alguma coisa contra o Juquinha, pode falar à vontade que eles vão amplificar, que a mídia vai amplificar. Então essa gente vem solta, eles estão trabalhando solto nisso, num país sabe, aquele clássico, né? Fosse na Suécia, essa gente ia para a cadeia. A ética jornalística, eu acho que foi sepultada, né, nesse processo, porque a ética jornalística, se pegar tanto do ponto de vista da sua teoria, quanto do ponto de vista dos códigos deontológicos aqui em toda a parte do planeta, diz para seguir algumas coisas básicas. Ter cuidado e respeito com as fontes, ouvir, apurar rigorosamente os fatos antes de divulgá-los, ouvir pessoas com posições diferentes, ter determinados cuidados, respeitar a privacidade do cidadão. Episódio que culminou com a desnecessária e injusta prisão do reitor Luiz Carlos Cancelha de Olivo, teve uma divulgação absolutamente equivocada por alguns setores da imprensa, estadual e nacional. Durante a entrevista coletiva concedida pelos delegados da Polícia Federal, incluindo o superintendente estadual de Santa Catarina, ficou absolutamente claro que não havia nenhum tipo de acusação na investigação que se fazia em relação a desvio de recursos por parte do reitor. Tem uma coisa fundamental de ser entendido. A manchete, reitor é preso por desvio de 80 milhões, não é uma manchete da imprensa. É um release de algum setor que chegou plantado na mesma hora e no mesmo tempo no mundo inteiro. O outro aspecto é que a mídia tem legitimado a atuação da Polícia Federal como se ela fosse uma atuação sagrada, como se isso fizesse muito bem para o país. Seria se ela fizesse isso em relação a todos e se tivesse presunção de inocência como respeitada. Então, a informação dada de maneira bastante enfática pela própria delegada Érica Marena, que conduziu esse inquérito, é de que contra o reitor Luiz Carlos Cancelha de Olivo não havia a mínima acusação à questão de desvio de recursos. Era só questão de tentativa, suposta, né, tentativa de obstrução de justiça. Bom, eu tendo essas informações comigo, acompanhei o noticiário da imprensa estadual e da imprensa nacional. E fiquei realmente horrorizado, fiquei até indignado como jornalista e como cidadão com a deturpação da informação. Porque durante a entrevista, várias informações foram dadas. E uma delas é de que a investigação era relativa a R$350 mil, supostos R$350 mil, que envolviam a suposta irregularidade, e que o programa inteiro, de 2006 a 2016, teria envolvido R$80 milhões em todo o território nacional. E aí, a notícia que eu vi vinculada por Rede Nacional de Televisão é de que o reitor tinha sido preso por suposta acusação de desvio de R$80 milhões. Notícia antiética e absolutamente mentirosa. E o pior, esta informação foi repetida à exaustão. Mas ele aparece, né, nas matérias como ele sendo o mentor de tudo, né? A foto principal era dele. Aquele comentário de Chico Pinheiro com uma mulher que senta com ele na mesa, os dois o que disseram? Falaram em roubalheira, foi muita roubalheira lá quando veio o release, porque eles também viram o primeiro release da manhã. Só depois é que começou uma reação. E levou dias, porque o reitor levou 18 dias para se matar. Então, nesse primeiro momento e durante todo o episódio, enquanto ele esteve vivo, foi só laço nele, a mídia só batendo nele. Para o público que está em casa, fica como uma verdade quase definitiva. Então esse é um erro básico da imprensa, que é o princípio da desconfiança. Faltou a desconfiança, faltou aquilo que é da essência da reportagem do jornalismo. Fazer as perguntas que não querem calar
para chegar àquilo que é mais próximo do relato verossímil. E com tudo que aconteceu pela mídia, pelo julgamento público que foi dado, ele viu a vida dele no poço, né? Jogada aos abutres. Se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. O problema é que a gente criou uma casta. O judiciário hoje é uma casta. E as pessoas não querem enxergar isso. Nós vivemos um momento de muitas dúvidas, em que as autoridades que não têm oportunidade de conhecer a vida, porque não têm idade para isso, que apenas o estudo dos livros os leva a cargos extremamente significativos de fiscalização e de oportunizando as injustiças que cometem. Em nome da liberdade de julgar, neofascistas humilham, destroem, matam. A prisão temporária. Nós temos que identificar inicialmente a presença de um dos crimes expressamente previstos no artigo 1º, inciso 3º dessa lei. Significa dizer que, para que alguém possa ser preso em razão de uma prisão temporária, ele tem que ter cometido um daqueles crimes determinados. Fora isso, essa prisão está absolutamente excluída. Claro, além dessa possibilidade, havendo esse preenchimento desse requisito, aí tem que se verificar se essa prisão é imprescindível, e essa imprescindibilidade tem que ser dita tanto por quem pede, ou seja, polícia ou Ministério Público, como por quem concede, que é o juiz. Para decretar uma prisão temporária, são necessários delitos graves, como homicídio, estupro, tráfico de drogas, aí sim, caberia prisão temporária para investigação. Nesse caso, como os delitos que estavam sendo descritos pela autoridade policial não eram delitos graves, ou seja, no nosso entender que não caberia prisão temporária, o procedimento seria intimar as pessoas que estão sendo investigadas para que depusessem, né, e prestassem os seus esclarecimentos. Né? E o pior, a autoridade policial foi fazer uma entrevista coletiva sem sequer saber o outro lado, porque enquanto o nosso cliente estava depondo, a autoridade policial estava dando a entrevista coletiva sem saber quais as provas e o que aconteceu com ele, qual foi o procedimento que ele adotou, e dizendo coisas que no nosso entender são inverdades e que isso acaba por desprestigiar o processo penal. Vira um processo penal do espetáculo. Chegando no dia seguinte, eu fui no primeiro horário da manhã, consegui conversar com ele e ele estava bem mais abatido. Ele estava apresentando alguns sintomas, ele estava suando demasiadamente, ele apresentava tremor, ele me disse que estava com taquicardia, o que me assustou bastante. Eu comuniquei a ele que eu iria tentar ver da possibilidade de levar o médico dele, né, o cardiologista que o acompanhou nesse período todo, e disse que voltaria à tarde. A pedido do Gelson e dos familiares, eu fui avaliá-lo na penitenciária de Florianópolis, né, no dia seguinte à prisão, porque estavam um pouco preocupados com alguns sintomas que ele vinha apresentando durante a sua detenção. Ele estava vestindo aquela roupa característica dos presidiários, né, aquele uniforme alaranjado, pijama alaranjado, e estava algemado no momento que eu examinei. Mãos que em nada parecem saber que a prisão em toda circunstância é desonrosa, à exceção das prisões nas ditaduras, dos presos políticos. Em nada parece saber que abate, constrange e humilha examinar alguém em corpo nu, vesti-lo em roupa de prisioneiro, e que tudo isso adentra pelo terreno da barbárie, ainda mais quando se faz sem flagrante, sem sentença e antes mesmo de ser réu. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito
a própria morte. O homem do diálogo foi preso sem antes poder falar. Entretanto, Cancellier não voltaria pela porta dos fundos. Ontem, Cancellier retornou para a Universidade Federal de Santa Catarina pela porta da frente, sem ordem judicial, carregado nos braços dos seus alunos, colegas, amigos e familiares. A civilização se construiu quando alguns homens se voltaram, entende, por um ato de compaixão com o sofrimento do outro. Quer dizer, é assim que foi Mandela, é assim que foi Martin Luther King, é assim que foi Gandhi. Eles não eram homens de guerra, eles eram homens da tolerância. Então ele deixou um legado e deixou uma série de coisas que nós devemos cuidar para não cometer. Nunca abandonar amigo. Amigo não abandona amigo. Não violente teus filhos, mãe gentil. Dê a eles a chance de mostrar que são sinceros os gestos de quem te ama. Que nenhuma voz cale. Levaram quem era conciliador e quem quer ódio e violência brilha. Não é assim, ó Mãe Liberdade. Sabes que teus filhos não fogem à luta. Sabes disso, ó Mãe Gentil. Levaram quem beijava teu rosto, quem ao teu lado construiu na luta a tua defesa. E quem deveria abrir suas asas sobre nós, nos fere. Há um punhal sobre teu peito, ó Liberdade, que o fascismo padeça diante da verdade. Um filho teu que nunca fugiu da luta, partiu. Partiu repleto de sonhos, partiu amando sua casa. A mesma casa que fora proibido de entrar. Acorda, Mãe Gentil, não deixa teus filhos sozinhos. Reage, Brasil. O Cal sempre foi um professor e morreu como professor, nos dando a última lição. A última lição do nosso mestre foi de que contra a mais absoluta injustiça, que contra o terrorismo de Estado, só a tragédia pode chamar a atenção de uma população que vive uma histeria coletiva. Quando a humanidade errou e não parou Hitler no momento certo, quando a humanidade errou e não parou Mussolini no tempo certo, e fiquei pensando, eles estão de volta. Será que nós vamos errar de novo e vamos deixar ele tomar o poder? Porcos e homens se confundem. Fascistas e democratas usam as mesmas togas. Eles estão de volta, temos que pará-los. Vamos derrubá-los novamente. Obrigado. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Rodrigo Minotto, na qualidade de autor do requerimento que ensejou esta presente sessão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero aqui fazer a minha saudação à senhora deputada estadual Ana Paula Lima, ao excelentíssimo senhor desembargador Lédio da Rosa, ao excelentíssimo desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu,
ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, João dos Passos Martins Neto, ao magnífico reitor em exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Rogério Cid Bastos, ao senhor Júlio Cancelheiro de Olivo, irmão do homenageado em memória, ao senhor deputado no período 2007 a 2011, 2011 a 2015, deputado Jailson Lima, a senhora ministra de Estado de 2011 a 2015, senhora Ideli Salvati, ao senhor ministro do Trabalho no período 2013 a 2015 e presidente estadual do PDT, senhor Manuel Dias, ao senhor membro do Comitê de Especialistas em Administração Pública das Nações Unidas, senhor Alexandre Navarro Garcia. Quero aqui também fazer um agradecimento aos colegas deputados que foram signatários também deste requerimento de sessão especial, deputado Fernando Coruja, deputado César Valduga, a deputada Luciane Carminati e ao deputado Neudi Sareta. Meus cumprimentos a todos os familiares, amigos, comunidade acadêmica, estudantes, jornalistas aqui presentes, desembargadores, servidores, representantes do mundo político, empresarial e de organização da sociedade civil. No contexto das evidências do neo-obscurantismo que tomou conta do país, seja nas artes, nas questões de gêneros, de trabalho, de ensino e de religião, no campo popular como um todo. A morte do reitor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo carrega um simbolismo dramático da renúncia, de insurgência, de rebeldia, de inconformismo, de protesto e de repulsa. Seu ato extremado simboliza, ao mesmo tempo, coragem e medo. Um misto de coragem e dor. Um misto de coragem e força. Um ato de valentia e extrema lucidez, com quem não se curva ao moralismo jacobino dos representantes do aparelho do Estado. É preciso demorar-se sobre a singularidade do mosaico dos acontecimentos e do teatro da desrazão e do absurdo que culminaram com a morte de Cal, à luz da primeira manhã daquela segunda-feira. A etiqueta antidemocrática colada aos órgãos e instituições do aparelho do Estado, que, como ente jurídico e político, deveria proteger as pessoas cumprindo sua função para o bem comum, está sendo usada para práticas não ortodoxas, antidemocráticas e repressivas contra o cidadão e expressa uma nova tecnologia de poder e disciplina nos micropoderes que se exerce no cotidiano. Poder que não é um lugar, nem um objeto. Poder que se exerce e se disputa, que é enigmático e, ao mesmo tempo, é visível e invisível. Poder que assume formas periféricas e regionais, sem limites, sem fronteiras, e que funciona como uma teia de mecanismos que, quando exacerbada, rompem com as estruturantes da democracia e do convívio social. Porque poder é, antes de tudo, uma prática e uma relação. Foi esta rede de poder dos órgãos de controle e justiça que protagonizou um dos acontecimentos mais trágicos em Santa Catarina, a morte do Cancelheiro. O parlamento não pode silenciar, especialmente porque revela a violência estrutural
instalada nos mecanismos e órgãos de controle e de poder, a partir dos micropoderes e se reproduzem sistematicamente. O parlamento não pode silenciar, porque esta rede sincronizada desnuda a face mais cruel de disciplinamento como punição. O parlamento não pode silenciar, porque este poder revela práticas de abuso de autoridade e do cerceamento das liberdades democráticas. O parlamento não pode licenciar, porque a dor não é apenas individual. A dor é do social, a dor é do coletivo. A política de exceção na sociedade pós-moderna é a mais pura expressão da herança disciplinar autoritária da Idade Média, épocas das trevas, dos abusos e desumanidades, que vêm assustadoramente contaminando todo o tecido social, praticada notadamente pelos órgãos e mecanismos de controle, ante a indiferença da justiça e a complacência da sociedade como exercício de um superpoder autoritário indefensável, em confronto ao Estado democrático de direito, as conquistas civilizatórias e os avanços sociais e humanos pós-1964. Se, como diz Norberto Bobbio, a democracia é o regime que dialeticamente admite o seu contrário. A banalização das liberdades democráticas é inaceitável. Por isso, esta homenagem é tão justa, tão oportuna e tão merecida. Nosso mais profundo pesar a seus familiares, amigos e à comunidade acadêmica. A alma exilada de Cal certamente já encontrou abrigo, levada pela brisa leve dos pastios e campos e conduzida com emoção, pelos amigos cujas sombras lembram um mural de Portinari em exibição divina. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Rodrigo Minotto. Gostaria de registrar a presença também dos colegas parlamentares, deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde desta Casa, deputado Dirceu Dresch, líder do PT, deputado César Valduga e deputado Fernando Coruja. Passo a presidência, nesse momento, ao senhor deputado Rodrigo Minotto, que é proponente desta sessão especial. Obrigado, senhora presidente. Eu convido a senhora deputada Ana Paula Lima para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todas, e em nome do senhor deputado Rodrigo Minotto, proponente dessa sessão, eu estendo meus cumprimentos a todos os integrantes dessa mesa, que já foram todos saudados e nomeados. Claro que o coração está muito apertado no dia de hoje, e tamanho sofrimento que a todos nós aqui sentimos. Claro que essa casa gostaria de fazer uma homenagem a esse cidadão, a esse professor, a esse ser humano que ensinou tanta gente. Por isso que o coração nosso nos torna um pouco mais pesado em poder estar falando nesse momento. A morte do Luiz Carlos Cancellier de Olivo representa a morte do Estado democrático de direito e o avanço da onda fascista de ódio, intolerância,
que tem assombrado o nosso país. Inconformado com o punitivismo de um Estado policialesco, afastado de forma absurda e abusiva, inclusive de comparecer ao campus da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, professora Evangelia Cotizias, que era a extensão do seu próprio lar. Cancelier optou pela renúncia definitiva, pela forma mais extremada de dizer não ao sistema de injustiça, Júlio Cancelier. Apreciador dos clássicos, seguiu o exemplo de Aristóteles, que também optou pelo suicídio em um dos momentos mais emblemáticos e dramáticos da história da filosofia, como forma de dizer não ao absurdo. Leitor constante, quase um discípulo de Habermas, o professor Cancelier acreditava generosamente na construção do consenso. Não lhe retiraram o cargo e impediram de exercitar o que sempre defendeu com voz calma e serena. Tiraram dele o significado, roubaram-lhe a razão de viver, subtraíram a fé, a crença na justiça dos homens. Que justiça é essa? Quem primeiro prende e depois investiga? Que justiça é essa que destrói reputações de forma desumana e de forma irresponsável? Palavras dele, expressam em um artigo, pouco antes do desfecho, a humilhação e o vexame a que fomos submetidos há uma semana não tem precedentes na história da instituição. Reitor Cancelier, querido Cal, como era conhecido pelos seus amigos e pelos seus familiares. O seu clamor por um mundo em que a compreensão, onde o respeito, a opinião divergente e a sua crença na força do diálogo não será em vão. Haveremos de lutar por a lei Cancelier, por um dispositivo que investiga e puna o abuso de autoridade que está acontecendo no nosso país. Professor Cancelier, a seu respeito, Guimarães Rosa diria que algumas pessoas não morrem, ficam encantadas. Nossa solidariedade à família, nesse extremo e de extrema dor que estamos vivenciando, e à disposição pela retomada da democracia no Brasil. Muito obrigada. Nossos agradecimentos e cumprimentos pela presença do excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi, a excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rócio Santa Rita, excelentíssimo senhor desembargador José Carlos Carsten-Koller, excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Jorge Henrique Schaefer Martins, excelentíssimo senhor procurador federal da Advocacia Geral da União, Georgino Melo e Silva, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina no período de 1990 e também senador Cacildo Maldaner, excelentíssimo senhor secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura, deputado Luiz Fernando Vampiro, ao magnífico reitor da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, professor Adélcio Machado dos Santos, a senhora representante da União Brasileira das Mulheres, deputada Ângela Albino, ao excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara do município de Florianópolis, vereador Tiago Silva, ao senhor vice-presidente do Partido dos Trabalhadores Estadual, Luciano Boico, a senhora conselheira do Conselho Regional de Enfermagem, Evangelia Cotizias, desculpa, ao senhor presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, doutor Hélio Rubens Brasil,
Ao senhor presidente da Comissão Estadual do Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, Dr. David William dos Prazeres. A senhora coordenadora de Gestão Ambiental da Universidade de Santa Catarina, coordenador de Gestão Ambiental da Universidade de Santa Catarina, o senhor Rogério Portanova. A senhora Francine Lima, gerente de Atenção da Saúde, neste ato representando a superintendente do Hospital Universitário. A senhora presidente da União Catarinense dos Estudantes, Vitória Davi. A senhora membro do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, Josimari Telino de Lacerda. A senhora Thais Helena Liper, Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça. E ao senhor assessor parlamentar Murilo Silva, representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Pedro Baldiceira. Ao senhor Moacir Pereira, jornalista. Passo a palavra agora ao desembargador Lédio para que faça uso da palavra. Deputado Rodrigo Minotto, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos que compõem a mesa. Eu gostaria de fazer mais duas breves saudações ao amigo Jailson Lima e ao amigo Sérgio Garziano, que nesse curto espaço de tempo unimos forças para hoje podermos lançar tanto o documentário como o livro, e todos aqueles que escreveram no livro. E também gostaria de fazer um cumprimento especial aos meus colegas desembargadores que aqui estão, que representam, nesse momento tão difícil, que a magistratura passa pelos abusos que alguns cometem, representam a parte boa da magistratura, que são aqueles defensores da democracia, do respeito, e que, em absoluto, não concordam com o que está acontecendo, lamentavelmente, no nosso país. Nós estamos, mais uma vez, reunidos numa homenagem ao CAL. O inexorável tempo não para. Já estamos chegando a 2 meses, 60 dias, da sua morte. O tempo que, para boa parte da humanidade, é um tempo de espera. Milhões de pessoas esperam o dia do juízo final, o dia da volta de um Messias, o dia da revolução, esperam, esperam e esperam. Mas há aqueles que lutam pelo tempo de agora, deste momento, que é a forma de nós construirmos a história. O primeiro tempo da morte do CAL foi tentar entender e superar esse brutal choque que nos tomou. Afinal, o que aconteceu? O CAL, paradoxalmente, criou, sob o meu ponto de vista, uma nova teoria no direito penal. Porque as instituições penais, na dificuldade de prender crimes do colarinho branco, criou a teoria da riqueza aparente. E, com essa teoria, inverte o ônus da prova, e quem demonstra a riqueza, aparenta a riqueza, e não comprova a origem dessa riqueza, é punido como criminoso. E o CAL criou a teoria da pobreza aparente, porque a vida dele, a aparência da vida dele, aquilo que nós poderíamos ver, filmar, gravar, era de uma pessoa que vivia em condições materiais inferiores ao próprio salário que recebia. Tudo
não observado neste processo. E, neste tempo de quase 2 meses, ultrapassado o momento de choque, de compreensão do absurdo, de esclarecimento da irracionalidade, começamos a pensar e ver da necessidade que temos de reagir para não permitir que o nosso país ingresse novamente em tempos políticos obscuros. Entretanto, parece que neste tempo, exatamente as pessoas responsáveis por esse absurdo estão tentando resolver as questões com licença médica e com férias, para que tudo fique como está. Lembrando Lampedusa, é preciso que tudo mude para que tudo fique como está. No dia do Conselho Universitário Fúnebre, o governador do Estado, lendo a nota escrita pelo procurador João do Passo, disse que, a partir daquele momento, era uma nota assinada pelo governo do Estado. E, na leitura da nota, pediu responsabilidade civil, criminal e administrativa para os responsáveis dessa tragédia. Não é de conhecimento público uma atitude do governo do Estado nesse sentido. O CAU foi vítima de humilhação e de brutalidade dentro de instituições do Estado de Santa Catarina, que não recebem ordem da Polícia Federal e da Justiça Federal. Alguém do Estado autorizou o ingresso do CAU na penitenciária contra a lei. Alguém do Estado permitiu que ele fosse algemado e acorrentado nas pernas, fosse vestido como condenado, fosse introduzido no setor de segurança máxima como criminoso, perigoso, quando a lei proíbe que um preso provisório seja colocado junto com os presos comuns. Alguém do Estado fez isso. Alguém do Estado, em total afronta à súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, que diz que tem que ser apurada a responsabilidade civil, criminal e administrativa de quem descumpre a súmula, algemou, torturou psicologicamente o CAU. E até agora não se sabe se algum procedimento foi feito. E eu aproveito, senhores deputados, que essa casa, que é a Casa do Povo, oficie ao governo perguntando se for educado, exigindo, se não houver uma resposta, por que até agora a população não sabe de nada? E por que até agora nada foi feito? Na esfera federal, obviamente, as questões fogem da competência do Estado. Mas vejam, nestes dias, o que está acontecendo com o nosso país. Saiu no Diário Catarinense uma reportagem, eu li, de que quando a Universidade Federal afastou o corregedor por decisão de uma autoridade interna, o Ministério Público teria ido até a reitora em exercício naquele momento e ameaçado ela. Saiu isso no jornal. Olha que paradoxo. O jornal publica que o Ministério Público ameaçou, inclusive, que se ela não revisse, não modificasse a cassação do corregedor, ela poderia responder por crime de responsabilidade. E eu pergunto, e o superior hierárquico? O corregedor, o Conselho Nacional do Ministério Público, vê uma notícia dessa, de que membros da corporação estão ameaçando um reitor, uma reitora, uma senhora, e fica por isso. E fica por isso.
nós estamos naquilo que Hannah Arendt falou da banalização da violência. A violência já não nos surpreende mais. Nós convivemos, sai no jornal, ninguém faz nada, e o Ministério Público se acha no direito de ir lá ameaçar de novo. Se ameaça na minha sala, eu ponho para a rua. Quem são eles para me ameaçar? Eles podem, sim, dentro do devido processo legal, cumprir com as suas obrigações constitucionais. Agora, sair para ir ameaçar uma reitora, e isso sai no jornal, e não tem notícia de que os superiores hierárquicos estão, pelo menos, investigando se é verdade o que o jornal botou ou não, porque se for verdade, isso é crime. Não, fica por isso, é a trivialização da violência. Portanto, me parece que o nosso tempo de agora é um tempo de rever o descanso que nós estávamos desde que derrubamos a ditadura, de fazer com que nós tenhamos bem claro que os fatos que constituem uma ditadura, que constituem um sistema de barbárie, que é o desrespeito ao ser humano, o desrespeito ao direito, estão soltos no Brasil. E que a lei, que deveria ser para todos, não é exatamente para aqueles que têm que cumprir a lei, ou por uma parte daqueles que têm que cumprir a lei. Porque, em nome da autoridade que o Estado lhes deu, estão impondo a lei sou eu, fazem o que querem, ofendem quem bem entendem, e as consequências que se dane, porque até agora consequência nenhuma aconteceu. Está na hora de nós exigirmos consequência. Esse é o nosso tempo. Não podemos deixá-lo parar. Muito obrigado. Convido o mestre de cerimônia para proceder à cerimônia do homenageado. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em sessão especial, presta homenagem ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo in Memoriam. As informações a seguir sobre o homenageado foram elaboradas pela assessoria do gabinete do deputado proponente. O professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo nasceu em Tubarão, neste estado. Foi jornalista e professor, graduado em Direito pela UFSC, onde concluiu seu mestrado e doutorado. Foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, eleito em 2016. Seu legado ao ensino superior brasileiro e sua contribuição acadêmica é inquestionável e seu tributo à democracia foi o seu bem mais precioso. Escolheu o mais árduo e trágico caminho para protestar contra o arbítrio, o abuso de autoridade e o cerceamento das liberdades democráticas. Luiz Carlos Cancellier de Olivo permanecerá na memória e no coração dos catarinenses indelevelmente. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto, juntamente com os senhores deputados Ana Paula Lima, Neudi Sareta, Fernando Coruja, Diceu Dresch e César Valduga, para fazerem a entrega das homenagens. Convidamos para receber a homenagem o senhor Júlio Cancellier, neste ato representando seu irmão, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo in Memoriam.
Agradecemos aos senhores deputados e à senhora deputada pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL. Durante a semana será reprisada. Acompanhe a programação. Muito obrigado. Convido agora o senhor Júlio Cancelheiro de Oliva, irmão do homenageado em memória, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas, como dizia a Cancelher, que fazia sempre questão de que houvesse a valorização de todos e todas. E, ao cumprimentar o senhor presidente, a senhora presidenta dessa sessão, né, e o senhor deputado Rodrigo Minotto, autor do requerimento que motivou essa sessão, juntamente com aqueles outros todos deputados que tiveram essa iniciativa compartilhada, que, aliás, era outra palavra que o Cancelher fazia questão de usar, o compartilhamento de atividades, de responsabilidades. Responsabilidade, né? Foi falado aqui também outra palavra que é importantíssima. Mas a primeira, e cumprimentando também naturalmente todos os demais, as demais autoridades que estão aqui, que estão aí, estão em todos os lugares, né? Isso é um parlamento, mas ele é hoje um parlamento que tem a condução de diversas pessoas. A luta, ela é conduzida, ela é feita, partilhada por muitas pessoas, e é o que a gente viu nesses últimos dias, de muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, muita revolta, muita coisa que não deveria, não poderia ter acontecido com uma pessoa justa, uma pessoa que amava aquilo que ele fazia, uma pessoa que tinha características que somavam um pouco de todos nós, né? Por isso que nós sofremos. O Cal, eu acho que era uma síntese de nós todos. Todos nós temos uma característica e o Cal procurava extrair um pouco de cada um de nós. Ele tanto foi um jornalista, e aí buscava no próprio Moacir muita inspiração, lia todos os livros deles. Um dos livros que ele leu agora nessa última semana, nesses últimos dias, foi justamente a história da imprensa, muitos ensinamentos, né? Tantos professores que escreveram, ele lia, gostava muito disso, como o deputado Coruja, que está ali na sua mesa com diversos livros, né? Então, o Cal tinha essa capacidade, teve, de extrair um pouquinho de cada um de vocês. Por isso que nós estamos muito tristes, porque uma parte de nós foi junto, mesmo que seja pequena. Mas o que nos cabe aqui hoje é, em primeiro lugar, expressar a nossa gratidão. Gratidão, lembram-se quem falava gratidão? Quem era muito grato? Ele era grato, e nós somos gratos, a família é muito grato por essa, em primeiro lugar, essa homenagem do Parlamento Catarinense, que traz para essa casa uma história, um caso, um episódio muito marcante na vida do Estado de Santa Catarina e do Brasil, né? Como se transformou essa situação. A gratidão
também àqueles que conseguiram produzir em tão pouco tempo um livro, um filme, que Cal gostava muito de assistir, né? Ele, infelizmente, não pôde mais assistir filmes, né? Mas nós assistimos por ele e gostamos muito, parabenizamos os idealizadores, os roteiristas, todos aqueles que participaram e contribuíram, né, com seus testemunhos. O livro certamente não será diferente em termos de qualidade. Além da gratidão que se estende a todos aqueles que desde o primeiro momento estiveram nas redes sociais, desde o primeiro momento em que houve lá aquela missa de sétimo dia e em seguida, onde eu tive a oportunidade também de pedir que fosse apurados responsabilidades. Nós queríamos ter a certeza e a convicção de que atos praticados pelo nosso irmão estavam dentro da legalidade. E agora a gente percebe que das 7 acusações, nenhuma delas resiste à verdade, à busca da verdade. O Cancelheira foi acusado de criar uma secretaria de ensino à distância. Que bom isso. Não foi ele nem que criou, ele recriou. O Cancelheira foi acusado de ter nomeado pessoas para uma área estratégica e importante, não só para a Universidade de Santa Catarina, mas para a própria Assembleia Legislativa, através da sua escola do Legislativo, opera muito fortemente nessa questão do ensino à distância. O Cancelheira, então, nomeou pessoas da mais alta qualidade para dirigir, todos doutores, especialistas, conhecedores profundos. O Cancelheira também foi acusado de ter recebido bolsas durante 10 anos no valor de 50 mil reais para dar aula. Imaginem que acusação grave. Professor, dando aula, não pode receber a sua justa remuneração. Que pé estamos a educação no Brasil, senhores professores que aqui estão em grande número? Não se pode mais dar aula. O Cancelheiro também participou e contribuiu com projetos de grande relevância no entendimento da sociedade catarinense. Fez isso, muitas das vezes não remunerado, e fez projetos, contribuiu efetivamente para projetos de grande importância para Santa Catarina. E as demais acusações versaram sobre testemunhos de pessoas que ele, Cancelheiro, tentando obstruir a justiça, ou melhor dizendo, estaria tentando obstruir a investigação que era feita no âmbito interno de um divergente, uma pessoa plantada há 4 dias antes da posse do reitor, justamente para fazer aquilo que as pessoas mais abominam, a perseguição. E Cancelheiro tomou uma atitude amparado na lei, no sentido de preservar a universidade, abrir a devida sindicância que era necessária, avocando a si e ao âmbito adequado, avocando então essa investigação que deveria ter sido feita a pedido da CAPES, a quem também foi acusado, e o reitor e o presidente da CAPES quase foi preso, justamente porque tinha a compreensão que era necessário e que esse programa de grande importância para o Brasil, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil, tivesse então a sua sequência. Tanto é que há uma semana atrás, felizmente, essa decisão foi revertida e a própria CAPES passou a reconhecer e apoiar e a financeiramente investir nesse programa que é, repito, de muita importância para Santa Catarina. Essas são as reflexões que proponho e ao final dessa minha breve, pequena, espero que possa servir como a vocês, como também que saibam que nós, os familiares, estamos muito gratos, como disse ao começo, né, a vocês todos, a nós, mas a gente quer fundamentalmente
que se apure responsabilidades. Responsabilidades por aqueles que levaram Canceler a tomar aquela atitude. É isso que a gente espera, deseja e contamos fundamentalmente com o apoio de vocês todos. Muito obrigado. Convido o senhor deputado no período 2007-2011, 2011-2015, coordenador do documentário Em Nome da Inocência, deputado Jailson Lima, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa, cumprimentando o Rodrigo Minotto. E durante o período que eu estiver falando, considerando-se o princípio da inocência e que aqui todos sejamos inocentes, eu quero pedir para que se sintam dentro dessa roupa e coloquem essas algemas nas mãos e nos pés. Eu e o Lédio tínhamos uma convivência com o Cal, a ponto de 8 dias antes estarmos preocupados com a situação de saúde dele, uma vez que eu sou médico, e ele fazia 60 dias que tinha passado por uma angioplastia. E aí assumimos um compromisso de fazer um esforço hercúleo, juntamente com o Graziano, e em 30 dias a gente conseguiu botar de pé este livro, onde tem artigos de 23 pessoas do Brasil. São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia, diversos juristas, criminalistas. E aí a gente quer agradecer a equipe que trabalhou de uma forma ardorosa de manhã à noite. A gente dormia a média de 3 horas por noite para dar conta. O Sérgio Giron, o Edic Carneiro, Fernando Carvalho, Luiz Peixoto, Rafaela Martins, Lucas Giron, Márcia Caspari, Maria Alice Cardoso, o Luiz de Cútulo, o Mário Henrique Dindi. Agradecimentos à UFSC, à Agência de Comunicação da UFSC, ao Estúdio Mais Dil, ao Clédson Ambrósio Marques, ao Áureo Moraes e ao Gelson Albuquerque. E a trilha sonora do Dudu Multiespaço Criativo. Então, calorosamente, queremos agradecer a todos, e eu quero pedir até desculpa, muitas vezes, pela insistência, para quem me conhece, pelo que a gente fazia. Quero cumprimentar a Justiça do Estado de Santa Catarina, cumprimentando o Dr. Jorge Henrique Schaefer Martins, e também, em seu nome, cumprimentar todos os que escreveram artigos nesse livro, que leva o selo da editora da UFSC e da editora Insular. Quero cumprimentar a Justiça Brasileira, cumprimentando a juíza Marjorie Cristina Freiberg, que foi quem soltou os presos, mostrando para quem não aprendeu a lucidez de um banco de escola e o que representa a universidade na formação. E aí quero rapidamente ler, porque, por incrível que pareça, durante a edição do documentário, se recebeu ligações e ameaças. A equipe que produziu o documentário. Eu quero dizer que o documentário tem produtor e responsável, e a equipe foi contratada para isso. O Edic recebeu, e está aí, mensagem de um tal de Debona, a mensagem que diz: faço parte do Fórum de Órgãos de Controle que organizou a operação. Sei que as emoções estão bastante parciais a favor do reitor. Há 20 anos a CGU apontava os mesmos problemas na UFSC. Todos sabiam e preferiam se fazer de moucos, e ainda ri. Seria legal ouvir as autoridades para explicarem que no processo não tinha nada de errado. A postura exagerada foi da mídia. E ele estava doente, né?
Queria saber se o documentário será para malhar o pau nos órgãos de controle? Estão aproveitando para criticar prisões de colarinho branco? Estamos levantando todas as versões. O documentário fala de exageros? Senhor Debona, o senhor tem um salário de R$ 24.633, segundo o portal de transparência deles. Não tem 5 anos. O reitor recebia menos do que o senhor. Delegada Érica Marena, segundo o portal, R$ 28.552 de salário. O reitor recebia menos. E o portal da Justiça Federal, cá entre nós, é escandaloso, não segue nem a legislação brasileira, porque a gente não consegue levantar os dados. Sugiro que copiem o portal de transparência da Assembleia Legislativa. Então, na realidade, o CAL adoeceu por uma causa explícita, a síndrome dos holofotes. Uma holofotite para variar. E essa síndrome dos holofotes causou um problema na morte de um cidadão que há 8 dias antes tinha jantado conosco, Lédio, e que nós sabíamos do estágio da sua vida. Alguém visionário, e aqui quero lançar o desafio à universidade. Nós acompanhamos, né, Gelson, em Brasília, o CAL levando o projeto para transformar a Universidade Federal na primeira universidade solar do Brasil. Que esse desafio seja cumprido por vocês. Então não era apenas um humanista, era um cidadão que tinha visão. E a Universidade Federal, que tem 5 campos, 50 mil alunos, 3.500 servidores técnicos administrativos, 4.500 bolsas de estudo, foi submetida a um escândalo nacional por 2 figuras inconsequentes e irresponsáveis, que têm que ser responsabilizadas juridicamente. É inconcebível que uma delegada, que tenha sido colocada na lista tríplice como a primeira pessoa para assumir a Polícia Federal nesse país, adote uma postura dessa em Santa Catarina. É inconcebível que uma juíza tome uma postura dessa e no dia seguinte, em menos de 30 minutos, todos são liberados. Por isso a minha solidariedade a todos os familiares dos que foram presos, porque este dano não foi somente ao CAL. O CAL para nós deixou de ser um cidadão, virou uma causa e transformou-se numa causa nacional. Por isso gostaria de pedir aqui aos nobres deputados dessa casa, que amanhã apresentem uma moção para que seja aprovada a lei de abuso de autoridade, que tão sapienciamente o senador Requião denominou de lei Cancelier. O Lúcio Botelho, a Rosilene e o Álvaro Prata tiveram muita sorte. Porque se começou em 2006, em 2006 o reitor era o Lúcio Botelho. Depois veio o Álvaro Prata, depois veio a Rosilene. E prenderam um cidadão que estava 1 ano na universidade. Já imaginou se esse assassino dos holofotes faz uma operação com 1000 policiais e sai prendendo os outros? Faltou pouco, porque esse pessoal não teve a menor responsabilidade cidadã com o homem que prenderam e que efetivamente não suicidou-se, foi suicidado. Por isso quero dizer ao Debona que nós não precisamos ouvir ninguém na polícia para fazer esse documentário. Aqui são os autos dos processos. Quero deixar aqui, Rodrigo, para que fique nessa casa, para todos os jornalistas. Moacir, amanhã vem aqui e pega. Deixar esse uniforme aqui, para que simbolize o maior movimento de injustiça desse Estado na última década. E espero que a justiça utilize essas algemas a quem produziu este ato criminoso. Muito obrigado a vocês.
Eu convido o professor Rogério Cid Bastos, que nesse ato representa o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora deputada Ana Lima, preside essa sessão. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto, autor da proposta que faz acontecer essa sessão, assim como os demais signatários. Demais membros da mesa, senhores deputados, autoridades, colegas universitários. Eu estava pensando no que eu poderia dizer nesse momento. E me ocorreu uma história relacionada com Carlos Magno, no ano 720. Existe uma lenda que, na época de Carlos Magno, existia um tribunal denominado Tribunal da Santa Vême. Esse tribunal se reunia à noite e, no dia seguinte, afixava na parede do condenado uma espada e um punhal. E era isso que bastava para matá-lo. Essa história me deixa triste, né? Porque, passado menos de 2 meses do ocorrido, a própria CAPES vem, não à Universidade Federal de Santa Catarina, mas ela vem a uma audiência de conciliação e apresenta um relatório. Nesse relatório, ela diz que há indícios de irregularidades administrativas. E, por causa disso, nós perdemos um reitor. Por causa disso, nossa universidade sofreu nacional e internacionalmente esforço de 5 décadas para transformar essa Universidade de Santa Catarina na 4ª maior universidade do país. São dilacerados por francos juízes que se reúnem na madrugada, julgam e dão a sentença. Eu, sinceramente, preferia estar aqui falando, né, da vergonha que é esse país ter apenas 14% dos jovens de 17 a 24 anos no ensino superior. Eu preferia estar aqui reclamando do corte de verbas que é feito para as universidades e para os institutos de pesquisa, do que estar lamentando um ato arbitrário. Eu gostaria de estar aqui falando de coisas boas, como o nosso ônibus, movido a energia solar, do que de ver colegas que ainda estão banidos da nossa universidade, porque não há nem inquérito, a investigação. E eu tenho 2 colegas aqui, o professor Eduardo Lobo e o professor Luiz Dalmal, que não podem entrar na nossa universidade. Eu preferia aqui estar falando da excelência que é a nossa pós-graduação, do que ter que dizer que, apesar de tudo que sofremos, ainda tem imprensa que quer se valer do sofrimento da universidade para se promover, falando bobagem, falando coisa que não conhece, falando algo que só pode ter um interesse, o da autopromoção. Parece que essa imprensa não reconheceu ainda qual é o verdadeiro valor dela.
A Universidade de Santa Catarina vai superar, com toda certeza, o abuso, o arbítrio, a humilhação que foi submetida, consubstanciada na figura do seu reitor, mas sofrida por toda a comunidade acadêmica. Nós saberemos dar a resposta e nós continuaremos honrando esse Estado. Cancelheiro era um homem do diálogo. Essa casa é a casa do diálogo. Em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, eu agradeço a homenagem prestada ao nosso reitor. Muito obrigado. Eu convido agora a senhora Idelice Salvati, ministra de Estado da República Federativa do Brasil de 2011 a 2015, para fazer uso da palavra. Eu gostaria inicialmente de saudar, além de todas as autoridades presentes à mesa e nesta sessão, de forma muito especial os familiares e amigos do nosso querido reitor Cancellier e prestar toda a minha solidariedade a eles. Eu vou reproduzir o que eu falei no Senado, porque eu não tenho nada a acrescentar. O sentimento de indignação continua o mesmo. No dia 2 de outubro último, uma segunda-feira, às 10h30 da manhã, no shopping, aqui na área central de Florianópolis, um corpo cai, uma vida se joga, está lá o corpo estendido no chão. A morte deliberadamente ostensiva do nosso querido Cal ecoa como um grito angustiado: vocês têm o poder, mas vocês não têm o direito. Vocês têm o poder, mas vocês não têm o direito. A sociedade concede poder às pessoas e às instituições para investigar, para julgar, para punir, inclusive até para matar. Mas esse poder não é absoluto. Esse poder tem que seguir regras, tem que cumprir as leis, tem que respeitar o direito. E esse corpo que caiu, essa vida que se jogou, continua ecoando. Vocês têm o poder, mas vocês não têm o direito. Não, vocês não têm o direito de prender provisoriamente por qualquer motivo banal. Vocês não têm o direito de submeter o preso a procedimentos vexatórios, intimidatórios que se assemelham à tortura. Vocês não têm o direito de prender na área de segurança máxima alguém que sequer foi acusado de um crime mínimo. Vocês não têm o direito de conduzir coercitivamente quem sequer havia sido intimado. E esse corpo que cai, essa vida que se joga, continua ecoando. Vocês têm o poder, mas vocês não têm o direito. Não têm o direito de vazar para a imprensa informações sigilosas dos processos. Vocês não têm o direito a cada operação de busca, de condução, de prisão, de avisar antecipadamente a imprensa para que, junto com os canos das armas dos policiais, estejam apontados também os canos das câmeras, muitas vezes mais mortais. O nosso querido Cal é um exemplo, infelizmente morto, da crueldade desse conluio de agentes do Estado com a imprensa sensacionalista, seja a regional
ou seja, a imprensa global. Aliás, a imprensa, a rádio e TV, que são concessões públicas, também não tem o direito de promover esses verdadeiros linchamentos midiáticos, essa condenação antecipada e irreparável, sem direito à defesa, esse verdadeiro conluio para o aniquilamento de reputações, de vidas, feito de forma seletiva e ideológica. E esse corpo que cai, essa vida que se joga, continua ecoando. Vocês têm o poder, mas vocês não têm o direito. Vocês não têm o direito de manter em prisão provisória alguém durante meses, durante anos, numa antecipação da pena antes da condenação. Vocês não têm o direito de manter preso provisoriamente alguém até que ele delate o que vocês querem ou necessitam ouvir. Vocês não têm o direito de exigir que a pessoa prove que é inocente. Vocês é que têm que provar que ela é culpada. A presunção de inocência ainda está na nossa Constituição. Vocês não têm o direito de condenar sem provas, porque a literatura jurídica permite, como disse uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Vocês não têm o direito de condenar sem provas, porque têm convicções, como nós assistimos em PowerPoints. Vocês não têm o direito de condenar por domínio do fato, sem que fatos e feitos comprovem a culpa. E é desse corpo caído, do nosso querido Cal, do reitor da nossa tão querida Universidade Federal de Santa Catarina, que ecoa o grito por justiça e por respeito ao Estado de Direito para todos, para brancos e pretos, para homens e mulheres, para ricos e pobres. E esse corpo caído, essa vida que se joga, que exige que milhares, milhões de corpos se levantem, que a vida se erga para barrar o estado de exceção, que se erga contra o avanço do fascismo e do autoritarismo, que se erga pelo Estado de Direito. O CAL vai continuar presente, hoje e sempre. Muito obrigada. Convido o senhor Alexandre Navarro Garcia, membro do Comitê de Especialistas em Administração Pública das Nações Unidas, para fazer uso da palavra. Cumprimento o deputado Rodrigo Minotto, autor da proposição, em homenagem, em memória ao reitor Luiz Cancelia de Olivo, pessoa que eu conheci recentemente. Em nome do deputado, cumprimento todos os demais presentes, familiares. Júlio, conheci seu irmão, trabalhamos juntos em ciência e tecnologia, uma pessoa que eu admiro. E por coincidência da vida, minha relação com Santa Catarina não é muito grande, tirante a amizade antiga, fraterna, irmã com o professor Gelson Buquerque. Minha relação com Santa Catarina não é muito grande. Estive aqui em 2003, no lançamento do projeto do Sapiens Park. Eu, na FINEP, lançamos inicialmente, a partir de uma rubrica de capital semente, o projeto do Sapiens Park, reitor. Hoje, o Sapiens Park é um dos grandes projetos, um grande parque tecnológico do nosso país. Se um dia chegarmos, senhoras e senhores, a substituir a venda externa de 21 mil toneladas de minério de ferro que precisamos fazer para comprar 1 tonelada apenas de semicondutor, o Sapiens Parks, a UFSC, será importante nisso. A UFSC, que é a primeira no ranking de projetos aprovados, Dr. Gelson,
no ranking de projetos aprovados na FINEP, a entidade, a universidade que mais projetos aprova em inovação tecnológica e em disrupção tecnológica e inovação nesse país. Me magoa, me chateia você ver no nome do CAL, do reitor, você macular uma pessoa, uma família, uma vida e macular uma universidade. Estive em 2003 aqui, estive em 2006 na organização e na elaboração da reunião da SBPC lá na UFSC. Uma atividade maravilhosa, reitores, professores, discussão de um novo país, um país mais igual, um país mais justo, em que a justiça não seja exagerada, que conheça as pessoas, que pergunte às pessoas quais são os limites e para onde decidir, desembargador. Os sinônimos externos de pobreza de várias pessoas que eu conheci, você apena e joga na imprensa aquilo que vimos aqui no vídeo, dizendo por uma suspeita, um indício de obstrução de justiça, coloca essa roupa na pessoa, algema a pessoa, desnuda a pessoa. Há que se ter muita resiliência, ou muita coragem, ou muita talvez sangue de barata para aguentar uma exposição desse tamanho. Tive novamente em 2008, fomos lançar na Universidade Federal de Santa Catarina um projeto de um Centro de Tecnologia da Informação Disruptiva de Desenvolvimento, que até hoje funciona lá. Esses momentos, para mim, foram muito gratificantes de estar aqui no estado de Santa Catarina, de estar com vocês. Eu falei, aqui é um estado, é uma universidade, são pessoas que dignificam e que dão prazer de estar. Hoje volto aqui nesse 21 de novembro de 2017, num momento que certamente não é tão saudável para a sociedade brasileira, para mim particularmente, que sofri por pouco tempo, por um pouco tempo de relacionamento. Na última reunião do Comitê de Especialistas de Administração Pública das Nações Unidas, o Departamento das Nações Unidas, a que eu acompanho há 11 anos, convidei o professor Gelson para me acompanhar, já havia ido em outras reuniões, assim como convidei deputados, professores, servidores públicos. A discussão eminentemente é sobre administração pública, como deixá-la mais transparente, como deixá-la mais capacitada, como discutir processos de accountability, de transparência e melhorar a administração pública brasileira. Aí Gelson me falou, o reitor tem um projeto, tomou posse recentemente, tem um projeto de disseminação do conhecimento e fazer intercâmbio, intercâmbios, parcerias com universidades outras do mundo. Eu falei, vou chamar o reitor para ir junto também. Enviei imediatamente o convite, pedi o convite para as Nações Unidas, o reitor esteve lá com a gente. Senhoras e senhores, a pessoa que apresentaram ali na televisão, que algemaram, que botaram aquela roupa ali, não é a pessoa que eu conheci. Sinais externos de pobreza, desembargador. Uma pessoa despojada, uma pessoa simples, uma pessoa impregnada de tirar o máximo possível das reuniões e teve em Colômbia, abriu a oportunidade, eu mesmo particularmente estava discutindo com os outros institutos que eu conheço, ou seja, fora do país ou Fundação Estudar Outros, para você fazer essa ampliação dos convênios do intercâmbio da universidade com entidades de outro país. Nos reunimos, trouxe um amigo meu, o Guido Bertucci, que é o fundador do comitê, que é o cara que criou o comitê em Nova York, para abrir do conhecimento dele outras atividades com a universidade. E o reitor Cal, todo o tempo impregnado naquilo. Uma pessoa com a cabeça simplesmente voltada para construir uma nova universidade, independentemente do que tenha visto atrás. E uma pessoa que você não vê nada que possa, quando eu via aquelas notícias, ou a morte, fiquei extremamente abalado. Botaram uma pessoa, acho que não sei, elencaram, talvez sejam, vamos pegar aquela pessoa ali, vamos execrá-lo socialmente, vamos marcá-lo
vamos colocá-lo para ninguém que olhar a pessoa não ter coragem de olhar nos olhos dos outros. Vamos marcá-lo eternamente. Um reitor, nossos reitores, nossos doutores, vem da década de 60, o Brasil é um atrasado, tem um atraso grande disso, nossos primeiros doutores vêm da década de 60. Você expõe um doutor por obstrução de justiça de processos anteriores, deputado. E simplesmente você execra a pessoa. Esse dia aqui, não, como os anteriores, não é nada agradável. Acho, até porque fui exposto a isso também, que a família, que a universidade, que todo mundo é uma coisa do Estado. A universidade é emblemática no Estado, a Câmara é importante nisso. Tem que ir para um processo para processar essas pessoas. As pessoas que comigo acusaram, minha esposa ligando, você está vendo o que está acontecendo na televisão? Me execrando, uma televisão só, me execrando no país todo, desesperada, chorando. Eu não estou nem vendo o que está acontecendo na televisão, mas isso foi 1, 2, 3 dias, só uma televisão. Porque foi retirado um erro que estava cometendo. O que eu fiz? Não foi um processo, não foi 2 processos, foram 24 processos contra essas pessoas. Hoje estão apenadas criminalmente e civilmente. Eu tenho certeza, aliás, já havia falado para outras pessoas que passaram por isso, e hoje você passa facilmente, ministra, quem esteve, quem assina papel, tenho R$10 ou R$50 ou 500 milhões, já assinei valores desse tamanho. Quem assina papel, quem decide na administração pública hoje, corre o risco, a qualquer momento, de você ver a pessoa elencar, você apontar, começar a elencar, de ser atingido por uma situação dessa. Nós temos, e é importante essa atitude, deputado, que equilibrar isso, você ter aquilo que os gringos falavam anteriormente de check and balance, de freio quando está preso. Você tem que ter alguém que puxe do outro lado. Não pode ser só um lado que decide a vida das pessoas, que mata uma pessoa. Alguns sobrevivem, outros não. Coloco aqui, deixo aqui meu sofrimento, Júlio, seu irmão Acioli, o filho, nessa dor. O reitor, Luiz Carlos Cancelia de Olivo, foi assassinado. Obrigado. Convido agora, então, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. João dos Passos Martins Neto, para fazer uso da palavra. Deputada Ana Paula Lima, presidente dessa sessão, deputado Rodrigo Minotto, autor do requerimento, demais componentes da ilustre mesa, deputados, desembargadores, servidores, senhoras e senhores. O poder sem controle, o poder sem limites é a pior das maldições. E nas democracias contemporâneas, controlar o poder, limitar o poder é a função primária da Constituição. O controle do poder, a limitação do poder, é o que a Constituição realiza através da Declaração de Direitos e Liberdades Individuais, cujo reconhecimento pelo legislador e cuja proteção pelo Poder Judiciário
são condições de uma sociedade política sadia, livre da tirania, da opressão. Os direitos são pressupostos da vida digna e do bom governo. E em nossa ordem constitucional eles refletem os preceitos de justiça do sistema de valores que se encontra materializado e sintetizado na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Em teoria e filosofia do direito, há uma controvérsia quanto à fonte dos direitos. Os direitos vêm de Deus, os direitos vêm da natureza, os direitos vêm da autoridade estatal. Não. Nada disso. Os direitos são produto da experiência humana com a injustiça, com os terríveis horrores das cruzadas, da Inquisição, da escravidão, do Holocausto, das deportações, dos genocídios, do terrorismo, do apartheid, também das prisões arbitrárias e ilegais. O professor Alan Dershowitz, da Universidade de Harvard, pontuou: os direitos vêm dos erros. Eles são respostas da história a um passado sombrio. São defesas da civilização contra a repetição de práticas abomináveis. Nós reconhecemos e protegemos direitos porque não queremos que as injustiças voltem a acontecer. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando justifica-se a si mesma nos seus preâmbulos, diz que ela surge em decorrência, aspas, dos atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. Fecha aspas. Os direitos do homem resultam de um longo processo de afirmação histórica e, segundo o professor Comparato, eles compõem a parte mais bela e importante de toda a história que nos conduz à verdade mais pura, a de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes do mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. A tragédia do nosso CAU foi a tragédia de um homem bom, muito simples, que eu conheci muito de perto, dotado de uma alma generosa, que se tornou reitor e que amava a nossa universidade. Um homem para o qual, tristemente, desafortunadamente, os direitos parece que foram apenas uma doce ilusão. Porque, no caso dele, a injustiça, a iniquidade, a prepotência é que prevaleceram. Que a injustiça cometida contra ele não fique impune, mas que ela sirva, porém, para iluminar os direitos, para dizer da grandeza dos direitos como instrumento de libertação do homem da opressão. Descanse em paz, meu bom amigo canceler. Muito obrigado.
Quero fazer o registro da solicitação de aula pública em defesa dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e da autonomia universitária, no dia 26 de novembro, às 14 horas, no auditório da UFSC, do bairro Trindade. 27 de novembro, às 14 horas. Tendo como oradores o senador Roberto Requião, Patrus Ananias, Lédio Rosa de Andrade, João dos Passos Martins Neto, Padre Wilson Cro e Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça. Também solicito que fique registrado nos anais dessa casa e dessa sessão esse manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito e da autonomia universitária Floripa contra o estado de exceção. Deixar esse registro. Quero aqui fazer o agradecimento a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela TVAL, um agradecimento especial à nossa equipe do gabinete, que fez todo o esforço necessário para que a gente pudesse fazer essa brilhante sessão no dia de hoje. Agradecer a colaboração dos servidores também desta Casa Legislativa. E, por fim, convido a todos para, após o encerramento desta sessão, para o lançamento do livro Em Nome da Inocência, Justiça, de autoria dos senhores Jailson Lima, Lédio Rosa de Andrade e Sérgio Graziano, no hall desse Poder Legislativo. Esta presidência agradece a presença de todas as autoridades aqui presentes e de todos que nos honram com seu comparecimento nesta noite. Outro sim, convoco sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, estará encerrado esta sessão.